Olá pessoal, hoje é quinta-feira, 23 de outubro de 2025, e nossos queridos amigos Michael Hudson e Richard D. Wolff estão de volta conosco. Bem-vindos de volta, Richard e Michael. Bom estar aqui. Oi, Liz, por estar aqui. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar com o que está acontecendo hoje na União Europeia. Eles estão falando em confiscar os ativos russos e enviá-los para a Ucrânia. A situação na Ucrânia está ficando crítica, sabe? Na visão daqueles países que tentam lidar com a dominância dos Estados Unidos e do dólar americano. A questão é a seguinte: se os Estados Unidos e a União Europeia podem congelar e confiscar as reservas de ouro e dólares da Rússia, quão segura é a riqueza de qualquer país dentro do sistema financeiro ocidental? Vou começar com você, Michael. Vá em frente. I'm going to start with you, Michael. Go ahead. Bem, é óbvio que outros países não se sentem seguros. É por isso que estão comprando ouro. Acho que o aumento dos preços do ouro e das reservas de ouro dos bancos centrais reflete a incapacidade, até agora, da maioria global, China, Rússia e outros países, de criar um veículo alternativo para manter suas economias internacionais. No momento, essas reservas estão em Londres ou Nova York, com ativos de bancos centrais emprestados aos bancos centrais da Inglaterra e dos Estados Unidos por meio de investimentos em títulos do Tesouro Americano sob o padrão do dólar ou em moedas europeias. Quando tudo isso pode ser confiscado, de repente não há mais um lugar seguro para outros países guardarem suas reservas internacionais. No passado, eles mantinham isso em Nova York, em parte em ouro em Londres, porque era lá que estavam os mercados de câmbio. O objetivo de manter reservas internacionais desde a Segunda Guerra Mundial tem sido administrar a taxa de câmbio, de modo que fosse possível estabilizá-la por meio de empréstimos e financiamentos. Outros países, sob as regras que os Estados Unidos estabeleceram em 1944, que criaram o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, ficaram vinculados a toda essa intervenção nos mercados cambiais mundiais por meio do dólar, porque esse era o principal mercado na época. Era lá que precisavam operar. Pois bem, de repente esse vestígio de 1945 tornou-se inseguro e, portanto, obsoleto. Então pode-se dizer que todo o aumento nos preços do ouro significa que os países estão tentando encontrar alguma forma de evitar mantê-lo. O risco é duplo. Por um lado, a União Europeia ainda está discutindo como transformar os 300 bilhões que confiscou da Rússia em pagamentos para os cleptocratas da Ucrânia, como compensação por venderem sua população como, na prática, um exército mercenário para a OTAN. O dinheiro que os Estados Unidos deram à Ucrânia não está indo para o povo. Está indo para os cleptocratas que disseram: estamos dispostos a lutar até o último ucraniano. Estamos dispostos a tentar esgotar os recursos da Rússia, enviando ucranianos para lá. E se o exército ucraniano tentar fugir ou recuar, vamos atirar neles pelas costas. É para isso que serve o Batalhão Azov. Então todo esse dinheiro não foi realmente para a Ucrânia, mas para o grupo de Lvov. O Batalhão Azov, na verdade, para os neonazistas que estão no comando da Ucrânia. E os ucranianos estão impotentes para fazer qualquer coisa. Bem, o problema não está apenas, portanto, nos países estrangeiros lidando com o Banco Central da Ucrânia e o governo dos Estados Unidos. É todo o sistema judicial internacional que, segundo a União Europeia, vai garantir que eles nunca precisem pagar esses 300 bilhões de dólares, porque vão pedir trilhões de dólares em reparações pela Rússia ter defendido a população de língua russa da Ucrânia em Luhansk, Donetsk e agora Odessa, que disseram querer fazer parte da Rússia. E a defesa deles é, na verdade, um ataque. Nós, o Ocidente, temos permissão para atacar a Ucrânia, para declarar que os falantes de russo são sub-humanos.
Podemos violar as leis ao atacar áreas de consumo, áreas civis, sem focar no aspecto militar, mas apenas tentando destruir o que restar para a Rússia ter. Mas então vamos dizer que eles estão nos atacando por revidar. É como Israel acusar Gaza de atacar Israel por resistir à guerra de 80 anos contra os palestinos. E enquanto o sistema financeiro ocidental continuar respaldado por um sistema judiciário, que assim como o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia, atua como um braço da OTAN, o restante do mundo tenta se desvincular. A linha de menor resistência, por enquanto, é comprar ouro. Bem, o problema de comprar ouro, é claro, é que no passado os países investiam suas reservas internacionais em ouro. A Venezuela investiu suas reservas em ouro e as manteve, como já discutimos antes no Banco de Londres, para poder usar essas reservas como garantia ao contrair empréstimos para intervir no mercado de câmbio e tentar estabilizar sua moeda. É por isso que os países mantinham seu ouro em Londres ou Nova York, onde estavam os principais mercados internacionais de câmbio. Mas agora eles não podem mais fazer isso. O Banco da Inglaterra confiscou o ouro da Venezuela e parece que os Estados Unidos confiscaram o ouro da Alemanha. E a Alemanha é uma aliada. Há alguns anos, a Alemanha pediu que suas reservas de ouro fossem devolvidas de Nova York, do porão do Fed em Nova York, para a Alemanha, para que seu banco central as mantivesse. Os Estados Unidos disseram, bem, você sabe, esse ouro é muito pesado, vamos precisar encontrar aviões para isso. E essa foi a última vez que ouvimos algo publicamente. Repórteres e jornalistas alemães têm me ligado, perguntando se eu sei o que aconteceu com ele. Eles me dizem que perguntaram aos políticos alemães sobre isso, mas os políticos não respondem. Ninguém consegue descobrir se a Alemanha recuperou parte do seu ouro. E os Estados Unidos ainda estão mantendo esse ouro e o ouro do restante da Europa. Portanto, manter ouro só faz sentido se você o guardar em seu próprio banco central, onde a única forma de ele ser tomado é se a OTAN invadir seu país, tomar o governo e esvaziar suas reservas de ouro, como fizeram na Líbia e em outros países do Oriente Médio. Assim, o verdadeiro problema com o qual eles estão lidando, o problema do ouro, é como ir além do ouro como alternativa. Bem, a outra linha de menor resistência de que eles falaram são os swaps cambiais. Vamos manter as moedas uns dos outros entre a maioria global. Mas o problema de manter moedas é que seus valores sobem e descem. E se você for uma nação credora, como os Estados Unidos foram para a Europa e o mundo em 1945, e como a China é hoje para muitos dos países da iniciativa do Cinturão e Rota com os quais lida, como vai lidar com o fato de que a moeda que você possui está se desvalorizando? A Rússia acumulou enormes reservas de rúpias indianas que vêm perdendo valor. E nos últimos dias o governo Trump foi à Argentina e disse: sabemos que vocês, australianos, têm negociado intensamente com a China, têm um acordo de swap cambial e devem muito dinheiro a eles. Mas esses 40 bilhões de dólares que estamos lhes dando servem para sustentar o peso tempo suficiente para garantir a reeleição de Milley na próxima semana. Em troca disso, não vamos puxar o tapete de vocês. Queremos que você rompa todas as suas relações com a China, saia do acordo de swap cambial e simplesmente diga: bem, não vamos pagar vocês, China. O que vocês vão fazer a respeito? Portanto, os swaps cambiais em si não são uma solução. A única solução para a moeda dos BRICS é não haver solução, porque para que os BRICS criem uma moeda comum entre seus países, seria necessário algo como os Estados Unidos criarem um banco central, no qual todos os estados e políticos americanos estivessem conectados. No caso da União Europeia, todos os países tiveram que criar uma união política, porque se cada um tem sua própria moeda, quem vai receber essa moeda? Como ela será distribuída? E como os diversos países vão pagar?
Até que exista uma união política entre todos os países do BRICS, o que não está nem remotamente no horizonte, será necessário recorrer à solução que John Maynard Keynes propôs em 1944 como alternativa aos planos dos Estados Unidos para um Fundo Monetário Internacional. Cria-se um novo banco central coletivo que administra os créditos e débitos entre seus países membros, a fim de denominar suas trocas de câmbio e swaps de moeda. Para expressar esses créditos e débitos em um denominador comum, baseado nos preços de suas exportações coletivas e em suas relações de preços entre si. Essa é a única solução lógica. E eu descrevi o longo debate sobre isso no meu livro Superimperialismo. Foi preciso muita manobra política apenas para que Keynes chegasse a essa proposta. E é claro, os Estados Unidos disseram não. Não queremos que outros países tenham qualquer meio de liquidação entre si. Qualquer liquidação de um país com outro tem que passar por Washington e pelo dólar americano. E outros países, em primeiro lugar, a Grã-Bretanha se rendeu a isso. E o resultado foi a perda do Império Britânico. Suas reservas em moeda estrangeira, suas colônias e os países que usavam a Libra foram todos transferidos para os Estados Unidos até 1950. A Libra desabou em valor e a Grã-Bretanha iniciou sua longa desindustrialização. Outros países, o restante dos países europeus, uma vez que a Grã-Bretanha havia se rendido, bem, não havia nada que pudessem fazer além de aceitar a situação. Pela primeira vez agora, o mundo voltou a 1944 e 45 para criar uma espécie de relação bancária estrangeira mútua, a fim de lidar com as relações cambiais que não são controladas pela OTAN, pelos Estados Unidos ou pelo sistema da Guerra Fria. Quanto mais o ouro sobe, mais se percebe como o restante do mundo ainda é incapaz de enfrentar e resolver esse problema. Richard, pode começar. Sim, deixe-me colocar isso em contexto, mas também para assustar você. A mesma lógica que leva os europeus a olhar com satisfação para os 300 bilhões como uma forma de fazer parecer, para o próprio povo deles, que o terrível erro que cometeram ao entrar em uma guerra como essa, e o enorme dano que a guerra causou à sua economia, pode de alguma forma ser compensado fazendo outra pessoa pagar. É disso que realmente se trata. Não é dinheiro suficiente para mudar a estrutura básica do que está acontecendo. Parece muito, e é uma quantia grande, mas não é suficiente para alterar a situação fundamental. Segundo ponto, deixe-me assustar você. A China tem, da última vez que verifiquei, cerca de 750 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O que impede os Estados Unidos de dizerem a eles que isso agora é papel higiênico? Não vamos pagar os juros, não vamos pagar o principal, e vamos lidar com o resto do mundo a partir de agora. Quando precisarmos tomar empréstimos para o governo americano, vamos pegar emprestado do resto do mundo. Fim de conversa. Ou faremos isso por metade dos 750 bilhões de dólares. O que os impede? Sabe, isso é uma loucura. Veja o que estamos presenciando. Estamos vendo o fim do império. Esse é o tipo de coisa que acontece quando o império já não consegue mais funcionar. Os Estados Unidos estão enfrentando uma contradição fundamental. Ele não pode manter os arranjos mundiais do período pós-45, lutar contra a Rússia e a China, envolver-se numa guerra na Ucrânia e, sabe, preparar-se para tirar o petróleo da Venezuela. Não dá. Esse é o problema. Não dá. E não quer admitir que não dá. Então está inventando coisas malucas, coisas que não fazem sentido a não ser como o fim de um império. Uma dessas coisas é, nós vamos pegar, aliás, eles já pegaram, se entendi corretamente, a renda dos juros dos 300 bilhões de dólares e usaram na guerra da Ucrânia. Claramente, essa grande jogada não mudou nada. E agora querem pegar o principal.
Claro que sim, você sabe, é o mesmo jogo. E o que isso faz? Tudo que o Michael acabou de dizer, e mais uma dúzia de coisas. Todo mundo está se perguntando onde guardar seu dinheiro agora, porque o Império, o Imperador, não está mais em posição de fazer isso. Os Estados Unidos disseram ao mundo: você pode guardar seu dinheiro aqui, porque somos o lugar mais seguro para qualquer pessoa manter qualquer tipo de riqueza. Somos os que menos vão taxar. Somos os que menos vão ameaçar. Nós nem sequer temos um partido socialista ou comunista digno desse nome em termos de poder político. Então você não precisa se preocupar com isso. Temos uma força de trabalho dócil e desorganizada. Sabe, nós oferecemos a você condições maravilhosas. Então, por favor, pegue uma boa parte da sua riqueza e traga para cá. Isso nos dá ainda mais poder, como império, para lhe oferecer essas garantias. Na verdade, ao colocar sua riqueza aqui, você está financiando nossa capacidade de garantir essa riqueza. É isso que um império é. É isso que um império faz. Foi o que os britânicos fizeram no século anterior. E agora eles não conseguem mais fazer isso. Deixe-me mostrar algo que talvez você não tenha percebido como outro sinal. Agora, estamos executando pessoas em barcos em ambos os lados do hemisfério ocidental. Fizemos isso por um tempo no Caribe, com os venezuelanos e os caribenhos. E agora, como soube nos últimos 2 dias, fomos para o lado do Oceano Pacífico e fizemos de novo. Nós não prendemos essas pessoas, sem julgamento, sem júri, sem advogados, nada. Execução sumária em nome de quê? De uma guerra às drogas. Amigos, os Estados Unidos têm uma guerra oficial contra as drogas há pelo menos 75 anos, e ela se mostrou incapaz de detê-las. É possível conseguir todas essas drogas em qualquer lugar dos Estados Unidos, urbano, rural, leste, oeste, norte e sul. Nós não conseguimos impedir isso. Matar pessoas sumariamente é algo absurdo para um país que afirma defender os valores da lei e da ordem, e, se me permitem dizer, de uma ordem internacional baseada em regras. Que regra exatamente é essa? Matar pessoas em barcos. Se alguém é preso por tráfico de drogas dentro dos Estados Unidos, essa pessoa não é morta. Mesmo que seja considerada culpada, não é executada. Não executamos ninguém por um crime relacionado a drogas em memória recente. Certo. Então esses são sinais de um império que não consegue funcionar. É claro que as pessoas estão correndo para o ouro. É uma daquelas coisas que, embora eu não acredite que seja correta, isso é outra questão. As pessoas acham que é mais segura do que as outras alternativas. O que eu espero é que as pessoas se concentrem não em saber se é mais seguro ou não. No meu julgamento, não é. Mas podemos discordar quanto a isso. O importante é que elas estão fugindo do que agora é claramente, mesmo que não ousem dizer, uma ruptura no comportamento de um império para os europeus. Veja, eles até tiveram um debate entre si sobre isso. Seus advogados estão dizendo: vocês estão dando um passo incrível aqui. Tem certeza de que não vai prejudicar a Europa ter sido ela a fazê-lo? Porque, onde quer que você seja rico, se forem os europeus fazendo isso, então a Europa será o último lugar onde você vai querer manter sua riqueza. E isso está acontecendo no momento em que todos admitem que suas economias estão em sérios apuros, sobretudo os britânicos, os franceses e os alemães, os 3 principais dessa parte do mundo. Você realmente quer prejudicar sua posição como um lugar para manter riqueza, quando é aí que a riqueza tem sido mantida de forma desproporcional nos últimos 500 anos? Este é o fim do Império Ocidental. Último ponto antes de você voltar. Parte da razão pela qual os BRICS não desenvolveram sua própria moeda, seu próprio sistema, o que, aliás, todos esses acontecimentos os levarão a fazer, e a fazer mais cedo do que tarde. Michael está certo sobre isso. Um dos motivos pelos quais eles não fizeram isso, precisamos ter isso em mente, é porque esses são pontos importantes sendo debatidos dentro da China.
O crescimento espetacular da China nos últimos 35 anos foi em parte dependente do império do dólar. Foi nesse contexto que os chineses encontraram uma maneira de crescer mais rápido do que os Estados Unidos, tornando-se o núcleo manufatureiro da economia mundial. Portanto, eles têm razão em se preocupar. Não faça a transição antes de ter certeza absoluta de que os benefícios disso superarão os custos inevitáveis de abrir mão do que funcionou tão bem para você. Há uma piada que circula na China sobre não se desligar dos Estados Unidos enquanto eles ainda fazem coisas muito úteis para os chineses, como manter o sistema SWIFT, ter o dólar como moeda de troca universal, mesmo que em um grau reduzido, como é o caso atualmente. Em outras palavras, é a velha dialética, e devemos ter cuidado para não ficarmos presos a nenhum dos lados. Deixe-me explicar rapidamente, e então paro. Do lado dos Estados Unidos, há o seguinte argumento: a China só é uma superpotência porque trouxe capitalistas privados há 30 anos. Depois da morte de Mao e do fim da Revolução Cultural, houve uma mudança, uma entrada de capitalistas privados estrangeiros, japoneses, europeus, americanos, e em seguida a permissão para os próprios chineses. Então esse é um lado da dialética. Isso aconteceu, sem dúvida, e foi muito importante para o crescimento da China, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, o governo chinês manteve sua posição absolutamente dominante na economia. O governo manteve, e o Partido Comunista dentro do governo preservou seu poder. Essa é uma parte igualmente importante do crescimento e do sucesso da economia chinesa. Caso contrário, não há como explicar por que a China se saiu tão melhor do que qualquer outro país do sul global sob o regime do Império Americano. Certo, então a dialética é a interação entre o setor público e o setor privado. A razão pela qual eles superaram os Estados Unidos é que os Estados Unidos não entendem a dialética e estão tão presos à própria ideologia que acabam impedindo o governo de fazer várias coisas que ele precisa fazer. Os chineses não têm esse problema e os americanos não conseguem enxergar isso. Assim, o processo dialético mudou e isso está custando caro ao Ocidente todos os dias. A guerra na Ucrânia é uma metáfora perfeita. Apesar de tudo, cada escalada, incluindo as novas sanções às empresas de petróleo anunciadas nas últimas 24 horas, os F-16, os tanques Abrams, os diversos mísseis, o sistema Patriot, o HIMARS, nada disso funcionou. Elas não funcionaram. É por isso que há uma escalada a cada passo. E se eu fosse uma pessoa que gosta de adivinhar ou apostar, não sou, mas se fosse, eu apostaria que toda essa história de sancionar as companhias de petróleo é apenas uma forma do Sr. Trump reduzir suas perdas. A Ucrânia está afundando. E haverá já um enorme jogo de culpas acontecendo entre europeus e americanos. De quem é a culpa? Então sim, claro, vamos sancionar isso. Claro, os Estados Unidos fizeram sua parte. Não somos nós, fizemos nossa parte. São vocês, europeus. E os europeus dirão exatamente o contrário. E esse jogo de culpas será mais um sinal de um império em dissolução. Tudo bem se eu voltar ao tema monetário, claro, vá em frente. Finanças internacionais, vá em frente, Michael. E ainda assim, apesar de tudo isso, o dólar americano tem subido. É certamente visto como um porto seguro para qualquer um. Mas como o dólar pode estar subindo enquanto outros bancos centrais estão saindo? Obviamente trata-se de dinheiro do setor privado, o que significa criação de novo crédito. Investidores privados estão movendo seu dinheiro para o dólar. Bem, essa é exatamente a estratégia que os Estados Unidos, muito antes de Trump, tentaram implementar. É a estratégia por trás de Trump dizer: o Japão tem que nos pagar 350 bilhões de dólares, ou destruiremos sua economia bloqueando seu comércio com os Estados Unidos. A Coreia tem que nos pagar 350 bilhões de dólares,
ou bloquearemos as exportações coreanas de automóveis, computadores, aço e outras exportações coreanas para os Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos tentaram transformá-lo em um porto seguro, apesar de todos os problemas que discutimos sobre por que é inseguro para os bancos centrais manterem suas reservas aqui. Os Estados Unidos têm o poder de torná-lo um porto seguro, na medida em que podem arruinar as economias de outros países, bloqueando-os de comercializar com os Estados Unidos. Mas há outro motivo, um mais positivo. E este, eu acho, é o que realmente deveríamos estar discutindo no tempo que nos resta. O dinheiro tem vindo para os Estados Unidos porque tivemos uma enorme bolha imobiliária. Um esquema Ponzi tem sido basicamente financiado, antes de tudo, pelas baixas taxas de juros fornecidas pelo Federal Reserve, que dão aos bancos dinheiro barato para emprestar a seus clientes, ano após ano. Bem, para que os bancos centrais e os bancos comerciais realmente emprestam, eles não emprestam para bens e serviços. Eles não emprestam para que as pessoas comprem bens de consumo. Portanto, o efeito do crédito do Banco Central não incide sobre os preços das commodities. Eles emprestam para a compra de ativos já existentes, usados como garantia. É assim que os bancos têm operado nos últimos 1000 anos. Cerca de 80% dos empréstimos bancários, como já dissemos antes, são para o setor imobiliário. E o efeito desse crédito bancário é aumentar os preços dos imóveis. Cada vez mais recentemente, os bancos têm emprestado uma quantia enorme de dinheiro, combinada com as políticas do governo Trump, para criar uma enorme bolha no mercado de ações. Trump foi até os chefes do Vale do Silício e aos maiores monopólios dos Estados Unidos e disse: quero construir uma ala oeste e uma ala leste da Casa Branca que custem bilhões de dólares. Quero torná-la maior do que a própria Casa Branca e vou colocar ouro lá dentro. O salão de baile de Trump, para que as pessoas olhem para mim e para o meu nome em vez de olharem para a Casa Branca. Isso vai custar talvez uns 250 bilhões de dólares. Quero que cada um de vocês me dê 25 bilhões. E em troca, prometo que não vou impor sanções nem leis antimonopólio contra o Vale do Silício, a indústria do petróleo ou qualquer um dos outros monopólios. E eu prometo reduzir seus impostos. Então estou apenas tributando o trabalho, a indústria e a agricultura, mas não vocês do setor financeiro. E claro, eles concordaram com isso. Assim, Trump conseguiu, para obter o dinheiro que deseja, fazer com que outras pessoas contribuam para sua economia e campanha política, comprem sua criptomoeda e lhe rendam bilhões de dólares. Bem, você pode contribuir com minha campanha comprando minha criptomoeda e isso vai valorizá-la. Você pode contribuir com meu salão de festas para tornar meu nome imortal. E o resultado é que ele fez um acordo que permite uma enorme inflação de preços. Ele impôs tarifas sobre importações estrangeiras, criando um teto de preços para os produtores americanos de bens semelhantes, que então podem aumentar seus preços internos o quanto quiserem e culpar as tarifas, dizendo, bem, isso é precificação na margem, e a margem é o que importamos. Então você teve essa enorme bolha no mercado de ações, e é um esquema Ponzi. Porque um esquema Ponzi é quando a economia toma tanto dinheiro emprestado apenas para tentar empatar, se você é um assalariado, ou para manter as dívidas em dia. Se você é um gestor financeiro corporativo, que acaba emprestando dinheiro aos clientes para que eles possam pagar. Há muitos proprietários de imóveis que de repente estão descobrindo que, como resultado do aquecimento global e do mau tempo, há inundações massivas. O seguro que precisam pagar por suas casas aumentou tanto que eles não conseguem arcar com a hipoteca, cobrir os custos de vida e pagar esse seguro crescente. Assim, de repente, a moradia em Miami, em toda a Flórida e nos estados do Oeste, áreas atingidas por furacões e tornados, tornou-se inacessível. Bem, os bancos foram até eles e disseram, nós não queremos que você perca sua casa.
Claro que você quer continuar morando lá. Faça um empréstimo com base no seu patrimônio. E os bancos emprestam o dinheiro, um empréstimo com base no patrimônio, para que as famílias, em vez de pagar a hipoteca, possam simplesmente continuar adicionando empréstimos pessoais sobre o patrimônio. Elas podem oferecer e sacar seus fundos de poupança para a aposentadoria. Todo esse dinheiro está servindo para aumentar os preços dos ativos. Então, a verdadeira inflação que os Estados Unidos tiveram, a que estabilizou o dólar, não é a inflação de preços ao consumidor de que as pessoas falam. É a inflação dos preços dos ativos, ações, títulos e imóveis. E muitos dos bancos hoje emprestaram para outros bancos e para compradores de automóveis. As taxas de inadimplência em empréstimos para automóveis estão subindo muito, e as taxas de inadimplência em imóveis também estão aumentando bastante. Os bancos que têm grande exposição nessas áreas disseram, bem, ganhamos tanto dinheiro com empréstimos de automóveis caros e empréstimos de alto risco que decidimos emprestar para quem pagar os juros mais altos. Mas as pessoas que pagam os juros mais altos são as mais desesperadas. O resultado é que agora esses bancos estão insolventes. Assim como em 2009, quando a maioria dos grandes bancos de Wall Street e das instituições financeiras sistemicamente importantes estavam insolventes. Eles tinham patrimônio líquido negativo. As dívidas que deviam a seus depositantes e contrapartes eram maiores do que o valor de seus ativos. Bem, esse é o perigo em que os Estados Unidos estão caindo hoje. E é por isso que tantos investidores profissionais, certamente os que eu conheço, dizem que não conseguem explicar por que o mercado de ações continua subindo. Há lucros maiores, e tudo isso é verdade. Mas toda a economia está sendo esvaziada pela dívida. Toda criação de dinheiro é criação de dívida, porque é criação de crédito. O dinheiro é uma forma de crédito. E a questão é, se esse crédito é usado tanto para ajudar as pessoas a pagar suas dívidas, quanto para contrair novas dívidas para comprar ações, títulos e imóveis que acreditam que vão valorizar, então em algum momento, toda essa dívida se torna cada vez mais frágil e precisa colapsar. É isso que Hyman Minsky chamou de fase Ponzi do ciclo de instabilidade financeira. E os Estados Unidos estão lidando com sua instabilidade financeira e com a dependência sobre a qual falamos nos últimos 45 minutos, basicamente criando um esquema Ponzi, que também vai entrar em colapso. A insegurança das reservas dos bancos centrais em dólares, aplicadas em títulos do Tesouro americano, não é nada comparada à insegurança dos investidores privados, estrangeiros e domésticos que decidiram tentar participar do mercado de ações. Bem, você não sabe quando isso vai parar. A única maneira de saber quando uma bolha vai estourar é quando ela começa a cair. E o mercado de ações e títulos dos Estados Unidos recentemente tem sido impulsionado principalmente por investidores americanos domésticos. Pequenos investidores, não grandes instituições. Eles venderam tudo e estão migrando para os títulos do Tesouro de longo prazo, de 10 a 30 anos, não de curto prazo. Eles querem garantir os lucros enquanto ainda podem. São os pequenos investidores que fizeram isso, porque de alguma forma imaginam que o verdadeiro boom só acontece mais tarde, quando ele já está quase acabando. E os pequenos investidores, assim como os investidores canadenses, eu fiz um estudo sobre investimento estrangeiro nos mercados de ações e de títulos. Os investidores canadenses não gostam de comprar ações até que elas atinjam o topo. Eles pensam, certo, agora vemos a tendência, agora vamos comprar. Aí o mercado despenca. E finalmente, quando chega perto do fundo, eles dizem, certo, vamos vender, parece que é uma tendência. E então o mercado começa a subir novamente. Bem, é isso que os pequenos investidores nos Estados Unidos também fazem. Então, a economia americana está se tornando tão exposta a toda essa instabilidade quanto as economias estrangeiras. E o resultado é, bem, acho que já usamos a palavra desespero antes, é assim que os Estados Unidos estão se debatendo.
Parece que se houver uma reunião entre Trump e a China vai dizer, sabe, talvez devêssemos seguir nosso próprio caminho. Sim, vocês vão impedir que outros países proíbam as exportações entre si, caso não usem a linguagem de computador americana ou a eletrônica americana como base. Bem, isso vai levar outros países a dizer, acho que perdemos o mercado dos Estados Unidos. Acho que perdemos o mercado dos satélites da América na Europa. Acho que vamos ter que desenvolver uma nova linguagem de computador para poder comercializar com o mercado em crescimento do mundo, a China e o restante da Ásia. E assim, os Estados Unidos estão impondo essas novas sanções que a equipe de Trump vem descrevendo nos últimos dias, e elas vão empurrar outros países em direção a uma ruptura total com os Estados Unidos. Bem, se houver uma ruptura com os Estados Unidos, não será apenas uma ruptura no comércio americano. Será uma ruptura nos investimentos mútuos, nos empréstimos e créditos que eles têm entre si. Cada país simplesmente ficará com o que tiver. Será uma folha em branco. Ninguém vai pagar nenhuma das dívidas uns aos outros. A China vai tomar os investimentos americanos lá. Os Estados Unidos vão tomar os investimentos da China e da Rússia aqui. E é para isso que o governo Trump está caminhando, porque realmente acredita que outros países não podem se dar ao luxo de perder o mercado americano. E ainda assim, se o mercado americano está desmoronando por estar tão endividado e financiarizado, por que outros países se preocupariam em perder o mercado americano, se o preço de mantê-lo é perder os mercados chinês, asiático e da maioria global? Essa é a grande escolha que eles precisam fazer. E é possível imaginar que a escolha deles não é aquela que os defensores do America First imaginam em seu narcisismo coletivo. A de que outros países não podem sobreviver sem a liderança e o controle dos Estados Unidos, ao custo de absorver todo o seu excedente internacional para nós americanos, em vez de para eles mesmos. Esse é o ponto cego dessa política americana autodestrutiva, que, como Richard disse no final, está levando outros países a criarem sua própria alternativa, como uma questão de vida ou morte econômica. Richard, notícia de última hora aqui. Soubemos por relatórios do Wall Street Journal que o presidente Trump concedeu perdão. Changpeng Zhao, o fundador condenado da corretora de criptomoedas Binance. A decisão ocorre após meses de esforços dele para apoiar a empresa de criptomoedas da família Trump. E ele foi perdoado por Donald Trump. Sim, essa parte não tem fim. E para mim, aliás, isso é outro sinal de um império em declínio. É o declínio imperial, seja quem for, cuidando do primo e do tio. É como o líder francês famoso pela frase "Après moi, le déluge". Depois de mim vem o dilúvio. Tá tudo acabado, e eu vou pegar o máximo que puder antes que a enchente venha e leve tudo embora. Mas quero retomar o último ponto que o Michael levantou. Ele nos lembra que Japão e Coreia do Sul foram informados de que precisam investir 350 bilhões. Ursula von der Leyen foi informada de que os europeus terão que comprar o dobro disso em energia dos estões nos próximos anos e investir 700 bilhões nos Estados Unidos. Pois bem, eu tenho novidades. Se os europeus estiverem dispostos a pegar o dinheiro da Europa, então posso te garantir que antes de caírem, eles vão recorrer aos Estados Unidos, seja o Sr. Trump presidente ou não, e dizer, vai ser um dia muito frio no inferno antes que você veja qualquer parte desse dinheiro. Vocês fizeram uma exigência a nós, e dissemos que iríamos atendê-la. Mas o mundo mudou. Sabe, como quando dissemos aos russos que era seguro manter o dinheiro deles em Londres ou na Europa Ocidental. E bem, as condições mudaram. É disso que estamos falando. O jogo mudou completamente. Há uma pequena correção. O dólar não subiu. Se você observar o dólar desde que o Sr. Trump se tornou presidente, em janeiro, até hoje, ele está significativamente mais baixo em valor, pelo menos em relação ao euro e a várias outras moedas também. Acho que a sinal Michael se mantém.
Acho que o motivo de não ter caído muito mais não é porque a riqueza não está sendo retirada dos Estados Unidos. Está sim, para o ouro e muitas outras coisas. Mas acredito que a razão é o que Michael disse na segunda parte. Trata-se de uma inflação clássica e insustentável. E ele está absolutamente certo. Não é a inflação de bens e serviços que eles conseguiram manter sob controle. Mas o preço de manter isso sob controle é uma inflação descontrolada nos mercados de ativos, sobretudo no setor imobiliário e no mercado de ações. As pessoas têm se saído muito bem no mercado de ações. As pessoas estão indo muito bem agora. Essa é uma das razões pelas quais a classe dominante deste país, mesmo não gostando do que o Sr. Trump está fazendo, não vai fazer nada a respeito, porque são eles que possuem as ações. E o extrato mensal dele está dizendo que ele é bom para eles. Ele pode ser um desastre em todos os outros lugares, mas para eles ele está bem, sabe? A massa do povo. Não. A massa do povo está indo em outra direção. Eles estão prestes a eleger um prefeito muçulmano socialista em Nova York. Estão prestes a eleger Catherine Connolly na Irlanda como a nova presidente do país, cuja perspectiva e posições são bastante semelhantes às do Sr. Mamdani em Nova York, às vezes até literalmente idênticas. Então, coisas estão acontecendo que vêm do movimento de baixo. A absurdidade do governo francês, do qual o Sr. Macron já não é mais o verdadeiro líder, e o Sr. Starmer da mesma forma, e o Sr. Merz em breve, são sinais de uma diminuição. E a inflação nos mercados de ativos não é nada nova, é algo muito antigo. É por isso que dizemos às pessoas que o crédito é bom se for usado de forma produtiva, para que produza riqueza que possa justificar retroativamente a dívida. Você obtém isso quando toma empréstimo para produzir. Você não obtém isso quando toma empréstimo para inflacionar os preços dos ativos. A piada, então, é, e isso aconteceu repetidamente nos Estados Unidos ao longo dos últimos 100 anos, que há uma onda de endividamento que eleva o preço dos imóveis. À medida que o preço dos imóveis sobe, os proprietários voltam ao banco e dizem: tenho aqui um terreno muito mais valioso. Deixe-me pegar mais dinheiro emprestado, porque você tem a garantia. Oh, claro, aqui está mais dinheiro, que então é usado para inflacionar o preço novamente, entende? O empréstimo eleva o valor da garantia, o que permite um empréstimo maior. Não há fim para isso até que, bem, até quando? Essas duas empresas de empréstimos automotivos entraram em colapso nas últimas 2 ou 3 semanas. E note, não apenas que elas colapsaram, mas que as notícias imediatas foram extraordinárias. Literalmente, como o que aconteceu no início do colapso das hipotecas subprime em 2007 e 2008. Há um intenso debate entre um pequeno grupo dizendo: uou, isso pode ser o começo do colapso, e um exército de respondentes dizendo: não, 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 desta vez é diferente. Não se preocupe. É exatamente isso que acontece toda vez. E, aliás, às vezes um deles está certo, às vezes o outro. O importante é enxergar o que estamos vendo. Qualquer um de uma dúzia de fenômenos poderia acabar com tudo isso. Se os russos terminarem na Ucrânia, a batalha da cidade de Pokrovsk, que está em andamento, isso basicamente significará o fim desta guerra. Odessa e Kiev são tudo o que resta para ser disputado, e é óbvio para onde isso está indo. Da mesma forma, é evidente para quem observa que as sanções contra essas duas empresas de petróleo são um ato simbólico. Não é algo real, é apenas um incômodo. Se você olhar para o preço do petróleo, que as sanções supostamente deveriam reduzir, verá que o preço do petróleo vem caindo desde o início da guerra na Ucrânia. Se você comparar o preço global do petróleo no início de 2022 com o de hoje, é uma linha que sobe e desce, mas basicamente segue uma tendência de queda de cerca de $120 o barril para aproximadamente 60. É uma redução enorme, e isso não impediu os russos em nada, certo? Então, temos sanções e uma queda global no preço do petróleo.
Deveriam ter acabado com a Rússia, se acreditassem em qualquer parte dessa história desde o começo. Nunca aconteceu. E esse pequeno acréscimo também não vai mudar nada. A piada de hoje: o preço do petróleo subiu 2 ou 3 dólares por barril, em vez de cair. É simplesmente extraordinário como tudo isso está se desenrolando e a completa cegueira do Ocidente em compreender sua própria posição. Ninguém sabe quanto tempo levará para os BRICS e os chineses desenvolverem seu próprio equivalente. Mas acho que, se eu tivesse que escolher a coisa mais importante que Michael nos disse, é o reconhecimento dele, ao desenvolver a lógica do próprio argumento agora há pouco, de que o resultado final é os Estados Unidos construindo um muro ao seu redor. É esse auto-isolamento dos Estados Unidos que está em andamento. Já vimos tarifas sendo impostas, mas ainda não vimos retaliação. Isso está por vir. E ninguém sabe o quão ruim isso será, ou o que tudo isso significará. O Sr. Trump está ocupado, tentando desesperadamente se manter, por exemplo, apoiando o governo Milei na Argentina, dando a eles de 20 a 40 bilhões de dólares, dependendo de como se conta, para manter a moeda funcionando. Reduzindo a tarifa sobre a carne bovina deles, para que possam trazer carne barata para o país, deixando os criadores de gado em vários estados em pânico, sem os quais ele não pode mais ser presidente. Ele precisa prejudicar os pecuaristas deste país ao permitir a entrada da carne barata. Por quê? Para manter de pé um dos poucos governos que ainda o apoiam. É impossível. E há uma boa chance de que o Sr. Milei, tendo recebido esse suborno total do povo de seu país, esteja sendo instruído de que eles devem votar nele. Caso contrário, perderão todos esses benefícios. Então falemos sobre interferir nas eleições de outras pessoas. Lembre-se, foi isso que aconteceu com o Russiagate. Ficamos muito irritados com aquilo. Mas aquilo não foi nada comparado a toda a operação de Biden aqui, de forma aberta, pública, com uma ameaça. Você não recebe o dinheiro, não recebe as exportações de carne bovina, a menos que consigamos a reeleição desse candidato específico, que as pesquisas na Argentina mostram ser como o Sr. Macron e o Sr. Starmer. Odiado, não amado, exceto pela extrema-direita de lá, que é pequena demais para mantê-lo de pé. Então, para mim, novamente são sinais de um império decadente e desesperado, tendo dificuldade em se manter. Quero destacar apenas duas coisas, os temas que Richard mencionou, Argentina e petróleo. Obviamente, após a eleição, a Argentina não pode pagar não apenas os 40 bilhões de dólares, mas também todas as outras dívidas que contraiu com o Fundo Monetário Internacional. Milei provavelmente será tirado do poder e o FMI vai dizer: nós só emprestamos dinheiro a ditadores apoiados pelos Estados Unidos. Não emprestamos a grupos de esquerda que querem aumentar o padrão de vida. Só emprestamos aos nossos países clientes. Então a Argentina não pode pagar as dívidas. E o problema que eu deveria ter mencionado antes é que quase todos os países do sul global hoje também não podem. Eles simplesmente não têm condições de pagar as dívidas. Se ocorrer a ruptura sobre a qual temos falado hoje, os países do sul global não conseguirão pagar suas dívidas externas em dólares, não apenas aos Estados Unidos e a instituições oficiais como o FMI, mas também aos detentores de títulos. Muitos bancos ficarão fortemente expostos a esse tipo de ruptura. E uma interrupção na escala que discutimos, uma quebra no comércio e nos pagamentos internacionais entre o Ocidente e a maioria global, também levará a muitas falências bancárias. Além disso, Richard estava absolutamente certo sobre o petróleo. Eu não mencionei que os países mais expostos de todos são a Arábia Saudita e os outros exportadores de petróleo do Oriente Médio. O acordo que eles fizeram em 1974 e 1975, e eu estava na Casa Branca participando dessas negociações, foi que eles poderiam cobrar o quanto quisessem pelo petróleo.
mas teriam que investir todos os lucros das exportações de petróleo nos mercados de ações e títulos dos Estados Unidos, não comprando o controle de empresas americanas, mas comprando ações e títulos. Todo esse dinheiro está tão exposto quanto o de outros países. E acho que isso explica por que os preços do petróleo vêm caindo. Os americanos pressionaram os países da OPEP. Vocês devem reduzir os preços do petróleo porque queremos apertar as receitas em moeda estrangeira da Rússia, que vem em grande parte de suas exportações de petróleo e gás. Os americanos veem a Rússia como um posto de gasolina com bombas atômicas, sem perceber que a Rússia agora exporta produtos agrícolas e diversos outros bens, além de petróleo e gás. Então a Rússia tem se saído muito bem. Está crescendo muito mais rapidamente do que o Ocidente. Mas os Estados Unidos pressionaram a OPEP a fornecer uma oferta tão grande de petróleo do Oriente Próximo que isso fez os preços caírem. Isso é feito, em grande parte, para sustentar o controle americano sobre o Oriente Próximo. Tudo isso também será colocado em questão. Quando houver uma ruptura mundial, toda a divisão política do mundo, entre os países do Oriente Médio, literalmente no meio entre o leste e o oeste, estará em disputa. Total instabilidade, tudo aberto a manobras diplomáticas entre China, Rússia e os países do BRICS, de um lado, e os Estados Unidos e seus satélites europeus do outro. Tudo isso deve ser suficiente para garantir bastante audiência para o seu programa nos próximos 1 ou 2 anos, Nima. Sim, muito obrigado. Richard, você quer acrescentar algo antes de encerrarmos? Não. Eu quero pedir desculpas às pessoas. Não pretendo insistir no mesmo assunto com essa conversa sobre desespero e um império em declínio. Mas também quero justificar por que continuo voltando a esse tema. Porque é o contexto que muitas vezes falta nessas discussões. E para não nos perdermos nos detalhes, por mais importantes que sejam, precisamos periodicamente lembrar a nós mesmos e ao nosso público como enxergar o quadro mais amplo. Caso contrário, seremos levados de um lado para o outro por cada novo acontecimento do dia. Sabe, você leva o presidente a sério quando ele diz que, ao ir atrás da Lukoil, fez algo importante. Mas isso é, na verdade, o que as pessoas costumavam chamar de fumaça e espelhos. Um jogo, uma encenação que tem a ver com o fato de que os europeus sabem que acabou na Ucrânia, e o programa deles de demonizar Putin como forma de lidar com essa derrota não está funcionando. Isso não está revivendo a popularidade deles, não está recuperando a economia deles, não está arrancando mais apoio dos Estados Unidos. Nada disso. Absolutamente nada disso. E por isso eles estão desesperados. Eles não sabem, realmente não sabem, para onde exatamente recorrer. E acredite, há pessoas, deve haver. Talvez esteja errado, Michael entende disso melhor do que eu. Mas deve haver pessoas na Casa Branca com conhecimento histórico suficiente de economia para poder dizer ao Sr. Trump e aos seus conselheiros quais são os riscos para o mercado de ações. Até a imprensa financeira está cheia de artigos hoje, ontem, na semana passada, se perguntando se o mercado de ações supervalorizado vai estourar a qualquer momento. Não são apenas pessoas de esquerda, como o Michael e eu. As pessoas precisam entender que isso é uma ansiedade generalizada. Quando dizemos que as pessoas estão correndo para o ouro em busca de segurança, é isso que está acontecendo. Elas estão saindo do mercado de ações. Ainda não o suficiente para compensar o aumento embutido do endividamento e da inflação dos ativos. E a inflação que você não vê no supermercado é porque você a vê no mercado de ações. Cuidado, se ela parar no mercado de ações, pode realmente disparar no mercado de bens. E então, onde ficará a maioria dos americanos? Já que você mencionou a situação com a Casa Branca, Richard, antes de encerrar, aqui está a situação com a Casa Branca de Trump. E aqui está o que ele disse antes de encerrar sobre a Índia. E sabe, você até mencionou que teve uma ligação recente com o primeiro-ministro Modi
E que Modi havia dito que seu país deixaria de comprar petróleo russo. Ele vai parar de comprar, mas a Índia disse que não estava ciente disso. Bem, então eles vão continuar pagando muitas tarifas. Você fez a ligação? Se eles disseram isso, não acredito que tenham dito. Não, eu falei com o primeiro-ministro Modi da Índia e ele disse que não vai fazer esse negócio do petróleo russo. Mas por que a Índia diria que não vai fazer isso? Eu não sei, mas se eles quiserem dizer isso, então vão continuar enfrentando tarifas enormes. E eles não querem isso. O cara simplesmente inventa as coisas. Como você pode imaginar isso? E ele vai ameaçar o mundo inteiro com tarifas. Essa é a resposta dele metade do tempo. E com seus assistentes, é a resposta o tempo todo. Sabe, isso me lembra uma imagem famosa. 2 caras de sobretudo entrando em uma lavanderia em alguma área urbana dos Estados Unidos, dizendo ao pequeno dono da loja: viemos buscar nossa taxa semanal de proteção de $200. E o dono olha para eles e diz: do que vocês estão falando? De que eu preciso de proteção? E os dois sorriem e dizem: de nós. It's more ambas for a Kentini Machuki. You have to pay so we don't hurt you. It's really what Michael said a little bit earlier. É exatamente o que o Michael disse um pouco antes. Você tem que pagar, ou então nós vamos te prejudicar. A Goldman Sachs divulgou na semana passada sua estimativa sobre quais são de fato as tarifas que foram aplicadas até agora sob o governo Trump. E qual parte delas foi absorvida pelas empresas, qual parte repassada aos consumidores e qual parte afetou os exportadores originais. Aqui está. Os exportadores perderam menos de 10%. Ou seja, apenas cerca de 10% do peso da tarifa realmente recaiu sobre o país exportador. 61% recaiu, se eu me lembro bem dos números, sobre as empresas americanas e o restante sobre os consumidores americanos. Então, as empresas e os consumidores americanos foram atingidos em cheio pelas tarifas. O resto do mundo, nem tanto. Na verdade, nem de perto tanto assim. E isso é antes de, como o pessoal do Goldman aponta corretamente, chegar à retaliação, que está sendo planejada, debatida e timidamente apresentada no restante do mundo. Nesse ponto, o equilíbrio vai mudar, e tudo o que eles podem discutir entre si na Goldman é o que é pior para a economia americana. O prejuízo aos lucros das empresas ou prejuízo ao bolso dos consumidores. Que situação? Observar o efeito da libertação, como o Sr. Trump chamou. Sim. Muito obrigado, Richard e Michael. Um grande prazer, como sempre. Tchau. See you. Nis,